Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos usar as páginas 80, 81, 82 e 83 do livro Aprender Sempre, terceiro ano, volume 1. Tá bom? Bastante cuidado, porque nós temos aí dois livros, temos o volume 2, mas por enquanto estamos usando apenas o volume 1. Nós vamos usar as páginas 80, 81, 82 para revisar, para relembrar as atividades que a gente já iniciou, porque a atividade que nós vamos fazer hoje, ela vai precisar relembrar as atividades que foram feitas anteriormente. Então, a gente vai vir aqui na página 80, a gente vai relembrar da história de 4 amiguinhos, né, que foram no parque de diversões, e aí eles foram lá numa barraca de pesca e descobriu que tinha 27 cachorrinhos, 99 carrinhos, 3 joysticks, 120 bolas de praia, 72 ursinhos rosas e 102 ursinhos marrons. Aí vocês agruparam, né, numa das aulas anteriores, aí vocês organizaram os números da quantidade de brinquedos na tabela, nesse quadrinho aqui, e colocaram em ordem crescente. Depois vocês descobriram qual brinquedo que tinha maior quantidade, depois o que tinha menor quantidade, e qual a quantidade de ursos marrons e de carrinhos, vocês já fizeram tudo isso, contaram aqui as dezenas, né, de 10 em 10, que é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Depois as centenas, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. E agora nós chegamos nessa parte aqui, continuando, né, as atividades anteriores, em que a Roberta disse para o amiguinho Mateus que ela poderia escrever a quantidade de ursos rosa de diferentes maneiras e apresentou uma possibilidade. Então, se a gente voltar na tabelinha lá dos brinquedos, a gente, olhando aqui na imagem do urso rosa, a gente sabe que tem 72 ursinhos rosa. E a Roberta, o que ela fez? Ela decompôs, ela desmontou o número 72 em 7 partes de 10 e 2 partes de 2. Então, se a gente pensar que 72 pode ser também 72 reais, e aí a gente imagina as cédulas, né, do nosso dinheiro aqui no Brasil, a gente tem uma nota de 50, por exemplo, e uma nota de 20, se a gente somar essas duas notas, dá 70. E se a gente somar mais duas moedas de R$1, a gente faz também 72. Então, a Roberta, ela separou 7 partes de 10 e 2 partes de 1. A gente poderia também fazer a decomposição desse número 72 de outra maneira. A gente poderia colocar, por exemplo, 50 mais 20 mais 2. Também é uma forma de decompor esse número. Existem só essas formas? Não, existem outras formas. Por exemplo, aqui a Roberta usou 7 partes de 10. Se 5 é a metade de 10, eu poderia usar 14 partes de 5 e somar mais 2 partes. Então, são várias possibilidades aqui que a gente pode fazer para desmembrar o número, para decompor o número. E aqui na atividade A, vocês vão ter que fazer isso. Vocês irão pegar aquele número 72, que é sobre a quantidade de ursos rosa, e vão escrever de uma outra maneira, escrever uma decomposição desse número de uma outra maneira. Podem até usar essa maneira que eu falei, tá bom? Na atividade B, vocês vão voltar lá na tabelinha dos brinquedos, escolher um brinquedo, qualquer um deles, e vão decompor esse número de duas maneiras diferentes, ou seja, vão fazer a mesma coisa que foi feita com a quantidade de urso rosa. A Roberta ela não pegou o número 72 e dividiu esse número
em 7 partes de 10, mais 2 partes ali de 1, vocês vão poder pegar, por exemplo, aqui a quantidade de bola, 120 bolas de praia. Vocês vão decompor esse número 120. A gente sabe que 120 é o quê? São 12 partes de 10. A gente sabe também que 120 são 2 partes de 60 ou 4 partes de 30. Então, vocês podem pensar aí na maneira com que vocês vão decompor esse número, tá bom? Vão escolher lá um brinquedo, não precisa ser a bola. Quem quiser escolher o joystick, por exemplo, que tem 3 unidades, como que ficaria decompor 3 unidades de 2 maneiras diferentes? Uma possibilidade seria 1 mais 1 mais 1, a outra possibilidade seria 1 mais 2, ou 2 mais 1, tá bom? E aqui na nossa última atividade, ela tem as cartelinhas. Lembra da atividade que vocês fizeram, das cartelinhas sobrepostas? Que tinha lá as cartelinhas que representavam as unidades, a outra cartelinha que representam as dezenas e a outra que representam as centenas. Então, aqui nós temos cartelinhas. Se vocês sobrepor aqui o 200, o 9 sobre o 200, que número que vai formar? O 209. Aqui na 100, cartelinha de 100, mais a cartelinha de 30, mais a cartelinha de 8. Que número que você vai formar? Você vai colocar a cartelinha verde sobre a cartelinha azul. E aí você vai formar o 130. Depois você vai pegar a cartelinha do número 8, que ele é da unidade, e vai colocar sobre o 0 do 30. E vai formar o número 138. Uma boa atividade a todos!